Bem-vindos ao terceiro debate do Clube de Perspectivas. Passando aos oradores, temos o Marco e o André. O nosso tema, a Igreja continua a ser relevante nos nossos dias, é uma questão, se sim ou não. O Marco vai defender a posição pró e o André vai fazer o contra. Eles vão ter cerca de 5 a 7 minutos para falar sobre esta questão. E quando o Marco quiser começar, então, como não já anunciou, iremos debater aqui a relevância da Igreja nos dias que correm. É óbvio que continua relevante nos dias que correm, independentemente de quem acredita ou não, toda a gente tem uma opinião relativamente à Igreja. O meu primeiro argumento é que na história da humanidade, nos tempos modernos, nós temos N histórias de criminosos que mudaram as suas vidas por causa da Igreja, por causa da fé, por a crença em Deus, e isso é algo positivo e consegue revelar que a Igreja teve um papel importante nessa melhoria. E a Igreja procura também ser uma representação da realidade, porque nós, desde que temos linguagem, desde que temos a necessidade de compreender o mundo que nos rodeia, necessitamos de interpretações. E a Igreja oferece uma interpretação ainda que bastante arcaica, e eu acho que isso também possa ser o que levanta muitos conflitos interiores às pessoas que levantam questões à Igreja, no sentido de ser muito arcaico, ter visões muito arcaicas, pouco atuais, por assim dizer. Mas uma particularidade da Igreja é que ela cria a dualidade entre o bem e o mal. E também é importante referir que a Igreja também representa um porto seguro para as pessoas que se sentem desamparadas e que muitas vezes não conseguem encontrar o seu próprio caminho. Eu gostaria de agora fazer alusão a uma citação do T.S. Eliot, que nós, enquanto alunos, maioritariamente enquanto alunos de comunicação, deveríamos conhecer o T.S. Eliot, e a citação é que a humanidade não consegue suportar demasiado a realidade. Já todos devem ter ouvido falar a algum certo ponto das vossas vidas. E a Igreja, de certa forma, representa um subterfúgio à realidade, é uma garantia que existe mais para além disso. E representa figuras e realidades que consolam as pessoas. E agora aqui podemos entrar pela ideia da relatividade, que as realidades são relativas. Por exemplo, nós temos uma comunidade que partilha uma memória coletiva. Essa memória coletiva faz com que seja a realidade dessa comunidade. A Igreja pode representar uma realidade para várias comunidades. Isso é uma importância positiva ou negativa, mas é uma importância ainda assim. Da mesma forma que nós seguimos regras baseadas no certo e errado, num código moral que a Igreja defende, também seguimos uma sociedade. Percebem como estou a tentar chegar? Uma ideia abstrata, que somos nós que criamos. Ou seja, quando a ideia aqui é que a prática e a crença coletiva transformam ideias em realidades. No sentido da ideia de Deus, por exemplo, quer exista, quer não, mas a crença coletiva da sua existência faz com que talvez haja uma possível existência, uma existência hipotética lá. E vamos passar agora ao André, que vai fazer a posição contra. Em primeiro lugar, gostava de voltar a agradecer a todos a vossa participação e dizer que estou um bocado mais aliviado por ter a sala mais composta. Começar só por referir dois apontamentos em relação àquilo que o Marco disse. É factual que a Bíblia tenta dar uma interpretação, como ele disse, pequenas palavras de uma arcaica, perante alguns dos mistérios da vida, algumas das questões fundamentais da nossa existência. E eu não tenho problemas com isso. Eu não tenho problemas que exista um pré-conhecimento, uma ideia pré-concebida sobre aquilo que nós vemos. No entanto, o que acontece é que, para além desta interpretação arcaica, existe uma tentativa de cientificação do conhecimento bíblico. E existe e que é bem patente. Não? Há pessoas que interpretam a Bíblia de forma literal e tentam transformar aquilo em que elas acreditam que é baseado na fé, na crença cega em algumas ocasiões, em conhecimento científico. Onde é que eu quero chegar com isto? Que a ideia de criar um livro fundamental para a existência humana existe por convenção, existe porque ao longo dos tempos existiu quem pegou nestas histórias de tradição oral e os compilasse nisto. E são tradições, interpretações do aramaico, do grego e do hebraico, as três línguas de onde derivam estes textos, e foram compostas de forma a fazer um arranjo. Para mim não é nada harmonioso, para além do que, apesar de algumas pessoas o dizerem, porque a Bíblia contradiz-se em muitos pontos, e eu posso enumerá-los depois,
Mas esta compilação que está aqui é um livro convencionado. Não pode ser considerada a mensagem de Deus porque foi o homem que o fez. É sinal dos tempos, por assim dizer. A religião é uma coisa que serve para unir as pessoas. As pessoas acho que precisam de uma desculpa para dizer que as coisas correm mal. Acho que as pessoas precisam de alguém, precisam de ter uma desculpa e dizer sim, as coisas vão correr melhor porque está alguém a olhar para mim e depois ficam sentadas no sofá para alguma coisa à cabeça. Para mim, a religião, pelo menos no meu prisma, não passa disso mesmo. Não passa de uma desculpa para nós que nos sentimos pequenos e indefesos de acharmos que isto alguém cuida de nós. Uma pessoa religiosa não significa uma pessoa fanática, tanto para os dois sentidos. Assim, eu vou falar por mim, eu sou cristã, mas sei perfeitamente que a Bíblia não pode ser lida à letra e que muitas das coisas foram inventadas na altura, por exemplo, o Gênesis, que toda a gente, mesmo os próprios padres, afirmam isso, que foi uma história para tentar explicar às pessoas da altura como é que o mundo foi criado. Mas, por outro lado, tenho de concordar também com o Marco, porque eu acho que se as pessoas, mesmo as religiosas, às vezes cometem determinados erros e têm depressões e tudo mais, se não houvesse essa esperança, porque eu acho que é no fundo isso que a religião, qualquer uma, seja cristã ou muçulmana, eu acho que transmite esperança. Nós tivemos há pouco tempo a eleição de um novo Papa e eu pus no nosso blog a minha opinião sobre o Bergoglio e toda esta situação. Primeiro, tenho obviamente um problema com a Igreja, pelo menos enquanto instituição, porque a Igreja é controlada, é um Estado, o Estado do Vaticano, e esse Estado controla depois, ou dita as regras para milhares de milhões de crentes, e isso aí é importante porque creio que os valores que eles transmitem, isto é algo é discutível, etc., mas creio que não vão ao encontro daquilo que deve ser a evolução natural da sociedade. Continuando no que eu estava a falar, alguns exemplos da influência da Bíblia na sociedade ocidental. Os batismos. Os batismos, para mim, são das questões mais, para mim, repugnantes que nós estamos na Igreja Católica, pelo menos. Sei que existem batismos que são feitos numa idade posterior, por exemplo, nos testemunhos de Jeová, só se podem batizar caso exista uma integridade moral, e o mínimo que isso foi raparigas com 12 anos. Mas eu fui batizado com 3 ou 4 anos. Ninguém me perguntou se eu queria ser batizado. Ninguém me perguntou se eu queria adotar uma fé, sequer. E como eu, milhões de pessoas. Em Portugal é tradição, é tão comum como beber água. Depois, nomes de pessoas. A minha bisavó chamava-se Maria. A minha tetravó também se chamava Maria. A minha avó também se chama Maria. Maria é da Virgem Maria, deriva da Virgem Maria e é parte da tradição católica que se pretende passar para as pessoas. Depois, nomes de ruas, estradas, localizações, o Padre António Vieira, o que não falta é isso, a influência dessas pessoas na nossa sociedade e perdura. E depois, referências a certos graus de espiritualidade, como a alma, que eu não reconheço e que é difícil de provar, pelo menos até agora, e que continuam a perdurar, que são incorporadas na nossa cultura popular. Por exemplo, quando nós cantamos os parabéns, cantam as nossas almas. Mas que almas? Não sei. Isto para dizer que é facto que nós estamos empapados de valores e ideias cristãs. Algumas delas são boas. E já vou falar um bocado dos 10 mandamentos, que são, na realidade, os 6 mandamentos, se pensarmos realmente neles. Pegando noutro ponto, o que é facto é que eu acho que a Igreja hoje em dia, e aproximando um bocado do tema, não está tão relevante quanto já foi em tempos. E isto deve-se a 2 fatores. Esta influência cresceu devido a 2 fatores. Primeiro, por causa da secularização. Eu peço desculpa por estar a introduzir um palavrão, mas a secularização não é nada mais nada menos do que a progressiva diminuição da importância da religião na vida das sociedades. E depois, também se deve à opinião pública silenciada. Se vocês olharem para os médios, normalmente não é assim tão comum que padres e cardeais tenham o seu lugar
nos médios, pelo menos numa visão extensiva, numa visão diacrónica. Mas também não vê nenhum ateu a dar a sua opinião na religião. Quantas vezes já viram na TV portuguesa alguém de alguma associação ateia a falar? Portanto, o que acontece é que, como nós não sentimos perigo na importância da religião, também nos silenciamos. E isso não faz sentido. Por exemplo, na Inglaterra, o movimento do ateísmo está a subir exponencialmente. E é claro que isso levanta muita celeuma, porque durante anos e anos ficaram calados. A religião perde força nas sociedades na medida em que não existe oposição. Ninguém marca a diferença e ninguém é ouvido. E só concluindo com duas estatísticas, com uma estatística, eu não sei se sabiam, mas na América, o último censo que foi feito, e foi medido através de Dawkins, não sei se conhecem, Richard Dawkins, na América 40% das pessoas acreditam na criação.